Pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Eu vou ler na versão contemporânea, preste atenção, reflita, que diz a palavra do Senhor, uma tradução mais coloquial. Diz assim a palavra do Senhor: vivo, sou mensageiro de Cristo, morto, sou seu prêmio. É a vida, ou mais ainda, não há como eu perder. Podeis assentar, irmãos, e numa oração silenciosa vamos agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui hoje. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por essa rica oportunidade. Nós te louvamos, Senhor, por isso. Senhor, neste momento que o teu Santo Espírito, Senhor, nos traga discernimento e entendimento daquilo que for ministrado aqui. Eu, Pai, me coloco nas tuas mãos como instrumento teu. Usa-me de acordo com a tua vontade, Senhor, com a necessidade dos seus filhos que aqui vieram. Te agradeço mais uma vez, Jesus, hoje e eternamente. Amém. Queridos, o Senhor quer nos abençoar. O Senhor tem uma preocupação muito grande conosco. Ele, segundo registrado na palavra, ele não dormita, ele não tosqueneja, ele está sempre atento aos nossos movimentos e sempre atento com o intuito de nos ajudar, nos abençoar. O Senhor enviou o seu Filho para que nós tivéssemos uma vida abundante. A sua palavra diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas e as demais coisas, e o supérfluo seria acrescentado. E muitas vezes nós pregamos isso, mas chega um momento em que o Espírito toca nos nossos corações para a gente falar de assuntos mais delicados e que há uma necessidade do povo de Deus refletir sobre isso. E hoje, como vocês viram, não dá nem para falar um amém quando a gente leu a palavra devocional, né? Palavra devocional falava: há um tempo de nascer e um tempo de morrer. Eu não vi ninguém falando amém. Mas a verdade é que a vida, ela traz essas circunstâncias, né? Se você prestar atenção lá em Eclesiastes, tem uma série de eventos da vida que todos nós estamos dentro desse contexto. Isso pode acontecer com qualquer um, vai acontecer com todos nós. Dificuldades, transtornos, nós teremos, mas também teremos momentos prazerosos, momentos bons. Mas a verdade é que a vida aqui na terra, ela é finita. Nós nascemos, podemos ter a maior longevidade possível, mas nós morreremos. Mas o mais interessante disso é que Paulo nos ensina que esta morte, ela será lucro. Olha que bom. Estamos sendo abençoados em nossas vidas nesse momento. Enfrentamos dificuldades, o Senhor nos capacita e nos dá desenvoltura para que a gente enfrente essas dificuldades, mas há uma promessa de algo muito melhor do que esta vida terrena. E é disso que eu gostaria de falar com os irmãos hoje. A morte, ela tem sido uma dificuldade falar sobre ela. A gente não gosta de falar sobre ela. A gente foge deste assunto. Mas para nós, os cristãos, a morte não é o fim da vida, irmãos. A morte é uma continuidade, é o início de uma plena e sublime e eterna comunhão com Deus. Eu sei que você não está sentindo vontade de morrer, mas eu tenho certeza que você vai ficar muito mais confortável quando a gente chegar ao final dessa ministração para falar deste assunto e para refletir sobre esse assunto. Nós vivemos
queridos, numa sociedade que ela é materialista e evita-se falar sobre assuntos negativos. E a morte sempre é um assunto negativo. No entanto, a morte é um fenômeno real. Ela existe. E ela existe por alguns motivos. Se a gente buscar na palavra, a morte é consequência. Vocês querem completar? A morte é consequência do quê? Do pecado. Então nós somos criados para a eternidade. Mas na história da humanidade, os nossos antepassados, os nossos primeiros pais cometeram o pecado. Por conta disso, a gente perdeu a possibilidade de viver esta vida terrena eterna. Mas Deus é muito bom e enviou o seu Filho para que nós tivéssemos a possibilidade de ter a vida eterna recuperada e ter essa vida eterna. Bom, a morte é um fenômeno natural, ela abate a todos, não importa a sua condição social, não importa o seu gênero, se é homem ou se é mulher, não importa a sua idade, ela vem para idosos e ela vem para crianças também, né? Eu sei que é chocante, ninguém pensa, em hipótese alguma, em morrer, a grande maioria das pessoas não estão preparadas para essa realidade, é uma realidade de separação, é uma realidade que nos choca. Sempre que a gente ouve a notícia de um ente querido que morreu, nós nos entristecemos. Algumas vezes nós falamos, olha, mas que injustiça, né? Tanta gente ruim por aí e essa pessoa tão boa morreu. Então nós não estamos preparados. Nós temos que entender, e é importante que o cristão entenda isso, e Paulo falou com muita propriedade, que ela pode chegar a qualquer momento sem avisar. Ela vai chegar a qualquer momento sem avisar, para você ou para qualquer pessoa que está no seu entorno. Pode ser alguém com laços familiares ou alguém por quem você nutre um grande respeito e amizade. E nós, queridos, não estamos preparados para isso. Mas Deus, tão misericordioso, tão bom, que Ele se preocupou também com relação a isso em nossas vidas, e Ele deixou a sua palavra para nos orientar. A palavra nos orienta como lidar com tais circunstâncias, como nos preparar para ela. Mas antes de nós entrarmos neste assunto, eu queria trazer algumas definições sobre a morte. Nossa, Daniel, que coisa mórbida. Você se preocupou com isso? Nós temos que nos preocupar. E algumas vezes o nosso papel é se preocupar com isso e falar sobre isso. E o Senhor nos capacita para que a gente fale isso de tal modo que isso não cause nenhum choque em você, mas que no final você saia confortável com o tema. A morte e o tema morte é uma tarefa bastante difícil da gente definir, mas academicamente ela pode ser tratada como um fenômeno natural. Na ciência e na religião ela é discutida e há os debates no cotidiano que fala sobre isso. Mas vamos usar a palavra e depois a gente entra em definições acadêmicas. Veja Salmo 89, no Salmo 89, no verso 48. Temos aí já as primeiras reflexões importantes que um cristão deve saber. Salmo 89, verso 48 do Salmo 89 diz assim: quem pode continuar vivo e nunca morrer? Quem pode escapar da sepultura? Eclesiastes 8,
verso 8, também traz outra reflexão importante para nós meditarmos. Verso 8 do capítulo 8 de Eclesiastes diz assim: ninguém pode dominar o vento nem segurá-lo. Assim também ninguém pode evitar a morte nem deixá-la para outro dia. Nós temos de enfrentar esta batalha e não há jeito de escapar. Que é a morte, então? Do ponto de vista científico, poderia dizer que é o cessamento clínico, cerebral ou cardíaco irreversível do corpo humano. Aí é a morte. A definição mais popular é quando há uma interrupção da atividade elétrica no cérebro. E aí a gente até vê de vez em quando nos filmes, né? Está lá o reloginho mostrando a oscilação, né? Tem lá um bip que acompanha cada pico e de repente tem um som contínuo. Ali parou a atividade cerebral. Aí o indivíduo morreu. Naquele momento, para um cristão, é onde começa o lucro. É naquele momento em que há uma separação do corpo físico, da alma e do espírito. Para um cristão, queridos, como ensina a palavra, naquele momento os anjos do Senhor vêm buscar, naquele momento de ruptura, naquela fração de segundo, e levar para o paraíso. Não é bonito isso, queridos? Quando a gente começa a imaginar, não que eu sinta vontade de morrer, mas eu fico muito tranquilo com relação à vida que eu posso ter e você também. Então vamos lá. A morte do ponto de vista bíblico é a separação da alma e do espírito do corpo. E aí a gente tem as primeiras referências em Gênesis, no capítulo 35, no verso 18. Eu vou ler para os irmãos aqui. É o momento quando acontece a morte de Raquel. E diz assim, o registro em Gênesis 35, verso 18. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu. Então, quando Raquel morreu, a alma saiu, o corpo ficou. Mas o que acontece com a alma, com a separação do corpo? Existe uma pergunta que muita gente faz, provavelmente você já ouviu. Essas perguntas estão em diversos compêndios filosóficos. A pergunta é: a vida depois da morte? O que você responderia? Não precisa responder para mim agora, mas o que você responderia se algum colega teu, que não é cristão, perguntasse para você, cristão, a vida depois da morte? Qual seria a sua resposta e com qual convicção você falaria e defenderia essa tese de que há vida depois da morte? Você estaria preparado para responder a essa pergunta? É para você pensar. Vamos buscar outra referência sobre a morte, lá em Jó, no livro de Jó, no capítulo 14, no verso 14, só a parte A. Mas será que alguém tornará a viver depois de ter morrido? E esta é uma pergunta bastante interessante. Ela é perene para todos os seres humanos. Se você analisar a história da humanidade, a filosofia sempre tem essa pergunta atravessando séculos e séculos. E há diversas indagações, como por exemplo, existe consciência na outra vida? O que nós responderíamos? Você estaria preparado para responder essa pergunta? Existe consciência nessa possível outra vida? Você sabia que a Bíblia dá respostas para tudo isso?
E você não precisaria se sentir embaraçado para responder essas perguntas se você gastasse um pouquinho de tempo para ler a palavra. Oséias registrou: o meu povo perece por falta de conhecimento. Certamente você vai ter muito mais desenvoltura se você ler esse livro aqui. Nós temos tratado na escola bíblica, e aí vou reforçar o convite, nós temos tratado o assunto Apocalipse. Nós temos falado sobre o que a Bíblia fala sobre o futuro. Queridos, nós estamos nos momentos que antecede o arrebatamento da igreja. Nós estamos vivendo os momentos que antecede a grande tribulação. E a necessidade cada vez mais, uma necessidade premente de nós cristãos nos preocuparmos com as pessoas que fazem parte da nossa família, com os nossos amigos. Se você participar das aulas, você vai entender o porquê. Nós explicamos nas últimas 3 aulas sobre a grande tribulação, explicamos também sobre o perfil do anticristo e falamos também dos eventuais eventos que acontecerá nos 7 anos da grande tribulação. Olha, se você ouvisse, ou se você lesse também, você não ia querer ficar aqui. E nem certamente gostaria que as pessoas mais queridas que você tem também ficassem. E hoje vou falar sobre a morte, porque se nós não formos arrebatados, nós vamos morrer, né? Ao longo das nossas vidas, se não houver o arrebatamento enquanto nós vivermos, então haverá a morte, que é uma transição. Então, é só um estado de transição que eu vou explicar para os irmãos. Em Gênesis 25, 8, temos aí Abraão com 175 anos, ele morreu bem velho, como diz lá o versículo 8, capítulo 25, ele morreu bem velho e foi reunir-se com os seus antepassados no mundo dos mortos. Essa é uma outra referência na Bíblia que fala sobre a continuidade e a transição. Transição esta que eu e você vamos viver. Não só eu e você, mas eu, você e todas as pessoas que morreram. A diferença, queridos, é que nesse estado de transição tem um lugar, no Velho Testamento diz que é um lugar com 2 compartimentos. Um compartimento, a Bíblia fala que é o seio de Abraão. No Novo Testamento, esse compartimento é chamado de paraíso. Nesse compartimento que é o seio de Abraão vão os justos. E no outro compartimento, que é chamado de Hades, ou Seol, ou Sheol, é um lugar de sofrimento e de dor, e vão os ímpios. O ponto alto da explicação na Bíblia sobre a morte e essa fase de transição, nós vamos encontrar no livro do Evangelho, no Evangelho de Lucas. E aí eu gostaria que você acompanhasse a leitura. É extremamente importante. Inclusive eu recomendo que você leia com mais atenção na sua casa. Você se atenha a todos os detalhes, a todas as frases. E se possível você leia em diversas versões. Na versão João Ferreira de Almeida, na mais tradicional, na João Ferreira de Almeida atualizada,
na versão linguagem de hoje, na versão contemporânea, outras versões que você tiver, vai na internet e procura lá as diversas versões e leia com muita atenção, porque esse texto é muito rico. E o mais interessante é que esse texto não é uma parábola, ele é um relato, é um fato acontecido. Por isso que dá para aprender muito com este fato acontecido. Então, Lucas 16, nós vamos ler o Evangelho de Lucas 16, o verso 19 até o 31, eu vou ler na versão contemporânea. Tem poucas diferenças na tradução, mas é uma linguagem mais simplificada. Então eu vou ler aqui, preste atenção, acompanhe. Verso 19. Havia um homem rico que se vestia com as roupas mais caras. Um exemplo escandaloso de consumismo. Um mendigo chamado Lázaro, cheio de feridas, costumava ficar à porta da sua mansão. Lázaro vivia das sobras da mesa do rico, e seus melhores amigos eram os cães que vinham lamber suas feridas. Verso 22. Mas um dia o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, no Hades, atormentado, o rico olhou para cima e viu Abraão ao longe na companhia de Lázaro e implorou: Pai Abraão, misericórdia, manda Lázaro mergulhar o dedo na água e vir aqui refrescar minha língua, estou em agonia neste fogo. Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante sua vida você desfrutou do bom e do melhor, enquanto Lázaro só vivia desgraça. Agora tudo mudou, ele é consolado e você sofre. Além do mais, há um grande abismo entre nós, mesmo que quisesse, ninguém pode ir daqui para onde você está, e ninguém daí pode vir até nós. Mas o rico suplicou: permita-me então fazer um pedido, envia Lázaro à casa do meu pai e de meus 5 irmãos, para adverti-los, não quero que eles venham para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles já têm Moisés e os profetas que eles já têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Eu sei, pai Abraão, disse o homem, mas eles não estão ouvindo. Agora, se alguém voltar dos mortos, eles vão ouvir e mudar de vida. Mas Abraão afirmou: se eles não ouvem Moisés nem os profetas, ninguém que volte do mundo dos mortos irá convencê-los. Não é profundo, irmãos? Vamos começar a entender. São muitos detalhes e possivelmente esse relato, que não é uma parábola, é um relato, porque as parábolas de Jesus já têm outras características, ele não dá nomes, e aqui a pessoa tem nome, e o mais interessante, que essa pessoa que tem nome, ela está no paraíso no seio de Abraão, tem nome, e a pessoa que é citada simplesmente com um homem rico, foi omitido o nome. Então, queridos, nós, cristãos, temos o nome registrado no livro da vida. E quando Jesus se refere a nós, ele vai chamar pelo nome. Amém? Você tem um nome no livro da vida. Agora, do outro lado, é um lado bastante complicado. E quem está do outro lado, este homem rico, e não está lá porque era rico. Por que ele está lá?
Você acompanhou o relato? Ele está lá porque era egoísta, porque não era generoso, não é isso? Depois você lê com bastante atenção. O interessante, e é talvez a reflexão para nós sobre esta morte, esse estado intermediário, que esse estado intermediário é um modo de existir entre a morte física e a ressurreição, traz aí algumas coisas importantes para a gente entender, e esse relato, inclusive, traz conhecimento para desmistificar o que muitos dos nossos amigos e colegas muitas vezes nos traz como informação. Por exemplo, não dá para os mortos ajudar os vivos. Então a tese, por exemplo, do kardecismo, do espiritismo, ela fica inviabilizada com esse conhecimento, não é? Esse lugar, esta habitação, essa fase de transição até o dia da ressurreição, não é como, por exemplo, ensina o catolicismo, o purgatório, um local onde você vai ter a chance, talvez, de pagar algumas penitências e se purificar. Também não é o limbo, como algumas filosofias ensinam, e também não é uma preparação para se reencarnar. Para os cristãos, é um lugar de descanso. E para os ímpios, é um lugar de tormento. E o homem rico pedia para que pai Abraão mandasse alguém lá avisar os 5 irmãos dele, porque olha, eu não quero que os meus irmãos venham para cá. Aqui é um lugar difícil, quente, e se você puder, pai Abraão, ele dizia, pede para Lázaro molhar a ponta do dedo, colocar aqui na minha boca. O lado de lá, queridos, é muito ruim. E aí vem a grande reflexão para nós cristãos. Nós gostamos das pessoas que estão no nosso entorno. São os amigos e são os familiares. A pergunta que eu vou fazer para você agora é para você pensar. O que é que você tem feito? Eu poderia até, inclusive, me incluir nesta pergunta e vou fazê-la reformular. O que é que nós temos feito para ajudar, enquanto vivemos, enquanto estamos aqui, as pessoas, para que elas, naquele momento da separação, não vá para esse lugar tenebroso e vá para o outro lugar, o paraíso. O que temos feito? Você ama o seu irmão, o seu primo, o seu pai, a sua irmã, o seu tio, a sua esposa, o seu colega, o seu superior hierárquico, o seu subordinado? Você, como cristão, deveria amar. Nós temos falado do amor de Cristo para essas pessoas. Nós temos feito um mínimo de esforço para que essa pessoa seja livre desta condenação. Para a gente refletir. Muitas vezes um simples convite. Olha, vamos até a minha comunidade. Vai ter um culto pela manhã. Vai ter um culto à noite. Vai ter a escola bíblica. Faça esse convite e traga a pessoa. O resto é com o Espírito Santo. O único trabalho que você tem que fazer é fazer o convite e se empenhar para dar esse grande presente para essa pessoa, que é a oportunidade de conhecer a Cristo. Pense e reflita sobre isso. O final dos tempos, queridos, está chegando. E nós precisamos ajudar as pessoas que nós amamos.
Ontem na escola bíblica, a gente mostrou a arquitetura, porque a Bíblia ensina tudo isso. Se você ler com atenção, você consegue desenhar, né? Então, na escola bíblica ontem nós desenhamos a arquitetura desse estado de transição. E é mais ou menos assim. Eu vou chamar de esquerda ou direita só para dar uma noção espacial, né? Então, do lado esquerdo tem um grande espaço, e nesse grande espaço estão os cristãos, os justos. Do lado direito tem um grande espaço, e nesse espaço estão os ímpios. Esse grande espaço é o inferno. Não é ainda o lago de fogo, tá? É o inferno. Lá é muito quente, é um lugar de tormento. E entre esses dois espaços há um grande fosso, há um grande abismo. Isso no estudo do Apocalipse ficou bem claro. E nesse abismo de trevas e escuridão estão presos os anjos ruins, malignos, ruins que participaram da rebelião de Satanás contra Deus. O Apocalipse fala que em determinado momento esses anjos ruins serão liberados. Então essa é a arquitetura do estado de transição. De um lado está o espaço para os justos e do outro lado o inferno. E no meio um grande abismo. Nós aprendemos, e aí foi lido diversas passagens, que quando Jesus foi crucificado e morreu, e depois ressuscitou no terceiro dia, o corpo dele ficou no túmulo. Morreu, ficou no túmulo. E o espírito e a alma vai para, o que diz a palavra? Vai para onde? Ele vai para o inferno, né? Desce lá para pregar. Até aquele momento, esses dois lugares eram muito próximos um do outro, tinha só o abismo separando. Era embaixo da terra, como é o inferno ainda embaixo da terra, e a gente vai ter oportunidade, se você vier à escola bíblica, inclusive, da gente dar algumas noções geográficas onde potencialmente está essa concha embaixo da terra que abriga o inferno. Quando Jesus vai até lá, o corpo dele está no túmulo, mas o espírito vai até lá. Ele leva uma testemunha, ele leva alguém com ele. Você sabe quem Jesus leva para lá? Leva o ladrão, não é isso? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então ele vai lá no Hades, onde tem os dois espaços, ele prega, ele explica por que aquelas pessoas estavam lá, e vai, depois atravessando o abismo, vai do outro lado, onde estão os justos, e aquele ambiente todo, ele transporta para o terceiro céu. Você lê a Bíblia? Isso não deveria ser estranho para você. Ele transporta para o terceiro céu. Então agora, este paraíso já não é mais naquele lugar comum onde estava paraíso, ou seja, seio de Abraão e o inferno. Agora, esse lugar, o seio de Abraão, está no terceiro céu. Amém? Muito bem. Então, após a ressurreição, ele muda o seio de Abraão, agora é paraíso e fica no terceiro céu. Vamos ver em Efésios 4:8. Efésios 4:8. Eu vou ler na versão contemporânea, a sua versão pode estar diferente, mas a compreensão deve ser a mesma. Como dizem as Escrituras Sagradas, quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas.
há algumas versões que diz que levou os cativos, porque as pessoas estavam lá, né, no seio de Abraão. Ele tirou dali e levou para o céu. No terceiro dia, ele fez um tour lá no inferno, né? No terceiro dia, ele já foi para o céu e volta para o túmulo. E lá estava o seu corpo. E nesse momento há a ressurreição. Algumas vezes a gente não consegue entender isso, mas era importante nós falarmos isso para você. O céu é real e o inferno também é real. Nós precisamos entender isso. Nós estamos aqui, somos cristãos, a gente precisa entender isso. E não tem que ter subterfúgios e florear a coisa. Os ímpios irão para o inferno. E se nós andarmos com Cristo, nós iremos para o céu. E o nosso papel, irmãos, como cristãos, é não perder a oportunidade de falar para as pessoas que a gente ama. E Deus vai te capacitar para isso, se você pedir. E se elas não seguirem a Cristo, elas terão um lugar de tormento. E esse lugar de tormento é por muito tempo. Se você quiser saber mais, venha à escola bíblica. Aí você vai saber um pouco mais sobre isso. Hoje, eu queria deixar essa reflexão. Vou pedir para que o grupo de louvor suba e o pastor vai fazer as considerações finais. Mas não perca a oportunidade, queridos, de fazer o seu papel como cristão, de evangelizar. E também reflita bastante sobre a tua conduta como cristão, porque eu não quero ir para o outro lado, eu quero ir para o paraíso, aguardar o momento, isso se não for arrebatado antes, aguardar o momento em que nós seremos julgados diante do grande trono branco, e depois viveremos eternamente com o Senhor. Um pouquinho. E não pense você que Daniel preparou essa mensagem. Ontem à noite nós estávamos aqui na escola bíblica e a aula foi em torno disso. Aí eu falei, Daniel, amanhã eu queria que você pregasse isso para mim. Traga para as pessoas. Sabe por quê? Na maioria das vezes a gente quer se eximir de culpas, né? Ah, pastor, mas eu não tenho a desenvoltura de ir falar. Ah, pastor, eu não tenho o dom de pregação. Tem. Ele já leu o texto, está em Efésios 4:8. Por isso foi dito, subindo do alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Que dons que Deus deu? Aí leu, ora aí subiu, senão também que desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu também o mesmo subiu, muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele deu uns como? Deu uns como o quê? Ele deu os dons para as pessoas, como apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres. Vamos lá. No relato de Rico e o Lázaro, quando o rico olha para o Abraão e fala assim, manda o Lázaro lá, velho, eu tenho 5 irmãos, os caras vão assar aqui. O que Abraão responde para ele? Cara, não posso, lá tem Moisés e os profetas. Então, se você pedir para Deus, você vai ser um profeta de Deus no meio desse povo. E o profeta não é apenas a pessoa que recebe a revelação. Porque dom é uma coisa que Deus dá para o enriquecimento da obra e para se ganhar almas. Então, para mim, hoje, a maior revelação é isso que acontece. A gente abrir a Bíblia, ler, e Deus nos dá a capacidade de falar. Isso é dom de profecia. Dom de revelação, Deus usa em algum lugar onde o evangelho não está sendo pregado. Aí Deus levanta uma pessoa no meio da igreja, eis que vos falo, assim diz o Senhor. Mas quando o evangelho é pregado,
A consistência do poder de Deus vem pela palavra, não vem pelas adivinhações. Porque o segredo é a justiça, e a justiça está na palavra. Todos nós somos ensinados do mesmo jeito. Então não pensa você. Então Deus, o que é um apóstolo? O apóstolo era considerado os caras que aprenderam o evangelho com Jesus de Nazaré. O único feito apóstolo por Cristo foi Paulo, que é o cara que veio pregar para a gente que nós não somos judeus, nós não vivemos dos rituais, nós vivemos do poder da palavra de Deus. E hoje, o que é um apóstolo? Na conjuntura, está sendo usado um título para engrandecer uma pessoa, e na verdade não é nada disso. O apóstolo é aquela pessoa que vai, prega o evangelho, abre uma obra e vai para outro lugar. Ele não ensina, ele tem o dom de ir e falar, ele agrega pessoas. Ó, gente, Jesus precisa salvar você. A tua casa pode ser um lugar que nós possamos usar para os apóstolos aqui levar o evangelho. Você chama teus amigos, a gente prega, que é o projeto Bom Samaritano. Você vai anunciar esse evangelho para Jesus. E da forma com que estamos fazendo, é uma forma muito inteligente. Só que isso aqui tem que ser falado. Se nós não amarmos essas pessoas, elas vão perecer no inferno, e ponto, irmão. Lá não vai ter naquele dia, o Senhor vai ter misericórdia. A misericórdia é uma outra coisa que daqui a um tempo nós vamos ensinar você. E também, a coisa, eu pedi para o Daniel ficar aqui, que a coisa é tão complexa, que virava e mexia, eu falava para vocês, olha, qualquer dia a gente vai começar a ensinar sobre Apocalipse. Eu não me sentia à vontade uns anos atrás para não te causar esse espanto, mas agora chegou a hora de você aprender. Porque nós estamos no negócio, ou vai ou racha. Se essas pessoas não forem levadas para o céu, elas vão para o inferno. E pronto, é simples assim, não tem muita coisa. E Deus te dá o dom de apóstolo, profeta, evangelista. Evangelista é outra pessoa que ele não tem facilidade para abrir a obra, mas ele consegue convidar pessoas de boa. É aquela pessoa que está sempre sorrindo, cara. Pô, tá cara de triste, hoje eu vou para a igreja, meu irmão. Eu não vou, arrasta o cara, não, você vai comigo sim, vamos embora. Os pastores e mestres já é o que a gente faz, a gente está fixado em um lugar para te ensinar. Amém? Dentro desses dons você precisa descobrir o teu e começar a trabalhar. Comece a trabalhar. Nós não estamos de brincadeira. A volta de Cristo é iminente. E Jesus, quando fala, Jesus fala sério. Deixou claro as coisas. Ainda ontem, o Daniel dando aula, e a gente vai junto aí, levando as coisas. Não pense que ser rico é pecado. Não é pecado. Porque a riqueza material, ela vem do teu esforço. Você estudou, você tem 2, 3 faculdades, você abriu uma empresa, você empenha na tua empresa, você pediu inteligência para Deus, você trabalha. Não é pecado ter coisas, não é. Não é pecado você andar de carro zero, não é pecado você ter uma casa em condomínio, não é, nada disso é pecado. O pecado era que o Lázaro estava passando fome na porta e o cara não tinha coragem de dar comida para ele, porque ele estava na porta do rico. Ele passava, ele via o sofrimento daquele cara, ele não se mexia. Malemar, ele comia as migalhas da mesa. E cuidado, hoje nós estamos mais para o rico do que para Lázaro. Porque os nossos amigos estão à porta do céu e nós não estamos dando a comida que nós temos para saber que o céu existe. Você percebeu? Porque muitas vezes, Daniel, a gente quer ser o Lázaro. Eu sou um coitadinho. Não é? Na maioria das vezes, hoje nós somos o rico. E não estamos levando o alimento espiritual para as pessoas. Essas pessoas vão perecer. E olha lá que é perigoso nós perecermos também se nós não acordarmos. Porque o bem que eu deveria fazer e não o faço é pecado. Está lá nas epístolas de João. E levar o evangelho para os nossos amigos é levar o bem. Pastor, mas ore. Esses dias eu tenho falado, pega uma dessas pessoas, põe o nome dela. Pô, eu vou orar pelo Carlos. Escreve o nome dele. Faça uma listinha. Senhor, tem um Carlos. Meu, se você precisar de papel, me fala. Eu te dou uma... É resma, né? Que fala de... Uma resma de 500 folhas A4. Escreve. E todo dia, olha, Senhor, estou orando pelo fulano, ciclano, beltrano. Quero que eles encontrem o teu poder. Usa a minha vida, meu Deus, como instrumento da tua mão para levar o evangelho para essas pessoas. Eu quero eles no céu. A tua intercessão vai chamar o Espírito Santo que vai naquela pessoa.
E o Espírito Santo vai convencer. Só que o Espírito Santo só pode convencer se ela tiver sido evangelizada. Entendeu? Eu tenho te falado muito de engrenagens, né? É uma coisa que eu gosto de ver, engrenagem, porque uma coisa e faz um todo andar. O evangelho é isso, é uma engrenagem. Nós precisamos estar atentos. Saímos aqui desta manhã, e você que me assiste pela internet, não sejamos o rico. Sejamos um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor ou um mestre, mas que não façamos o papel do rico, de receber as coisas de Deus e não dar para os nossos amigos. Porque o que levou aquele cara para a perdição foi a falta de atitude sensata. Para a nossa reflexão, que atitude que nós estamos tendo?